Tudo começou com uma frase que nenhum milionário estava preparado para ouvir. Escolhe outro. Eu já fui devolvida 3 vezes. Matheus Costa nunca se considerou um homem fácil de abalar. Era o tipo que decidia aquisições de empresas com um piscar de olhos, que transformava silêncio em lucro e culpa em performance. Até aquele dia, no abrigo Santa Catarina, quando uma menina de 7 anos, sentada em uma cadeira de rodas, com fitas brilhantes nas rodas, o encarou sem medo algum e o rejeitou com uma sinceridade que nem adultos ousam ter. Ele não sabia que essa frase, simples, crua e infantil, seria o início da desconstrução mais profunda de sua vida. Em que aquela menina, que colecionava devoluções como outros colecionam medalhas, seria a única capaz de mostrar a ele o que realmente significa ficar. Há histórias que começam com promessas. Esta começa com um aviso. E se você acha que já ouviu histórias de adoção, espere até ver o que acontece quando amor deixa de ser um verbo bonito e vira um verbo suado. Matheus Costa, 38 anos, herdeiro de nada e dono de tudo. Cresceu em Osasco, perdeu os pais cedo, estudou com bolsas, construiu um império tecnológico e, quando o mundo acreditava que ele havia vencido, perdeu o único elo que o ancorava, Ana, sua irmã. Ela morreu num acidente idiota de carro, 2 anos antes. Desde então, Matheus trocou o luto por planilhas, transformou a dor em produtividade e o silêncio em uma armadura. Quem o via nas revistas de negócios dizia: esse cara tem tudo sob controle. Só que controle demais costuma esconder o caos. E do outro lado de São Paulo, no bairro da Saúde, uma menina chamada Maia aprendia que o amor vem com prazo de validade. Aos 7 anos, já sabia reconhecer o som de malas sendo arrastadas no corredor e o olhar vazio das pessoas que desistem. Espinha bífida desde o nascimento, dependia de cuidados médicos e de uma cadeira de rodas adaptada. Mas o que realmente aprendia não eram as rodas, era o medo de acreditar que alguém pudesse ficar. Ela já havia sido adotada 3 vezes, e 3 vezes devolvida. Uma por uma família que não estava preparada para a rotina hospitalar. Outra por um casal que precisava de espaço emocional. E a terceira por uma mulher que a confundiu com o próprio luto, tentando substituir o filho que perdeu. Maia aprendeu rápido. Quando as pessoas prometem para sempre, o relógio delas já está contando regressivamente. E é nesse ponto que o destino, ou talvez culpa, ou talvez esperança, faz Matheus e Maia se cruzarem. Ele não vai ali para salvar ninguém. Vai para preencher o silêncio que o persegue. Ela não o recebe como um possível pai, mas como mais um visitante que logo irá desaparecer. E é justamente por isso que essa história merece ser ouvida até o fim. Porque o que vem depois não é um conto de fadas. É um duelo silencioso entre 2 abandonos que se reconhecem. Um homem que tenta provar que amor pode ser aprendido e uma menina que testa até o limite se alguém pode ser permanente. Nos próximos minutos, você vai conhecer a transformação de um homem que trocou reuniões de conselho por consultas médicas, que aprendeu Libras para entender a filha que ainda não o chamava de pai, que enfrentou manchetes o chamando de oportunista e mesmo assim escolheu ficar. Vai conhecer também uma criança que a cada devolução ergueu um muro mais alto, até que alguém começou a aparecer todos os dias. Sem aviso, sem promessa, só presença, fique até o final. Porque o que acontece no Tribunal da Vara da Infância não é uma vitória jurídica, é uma revolução emocional. Fique até o final para ver o momento em que a palavra permanecer deixa de ser um verbo e vira um milagre. Fique até o final para entender por que uma borboleta azul clara pousando em uma cadeira de rodas pode fazer um adulto chorar em silêncio. Essa não é uma história sobre adoção. É uma história sobre o que acontece quando alguém decide continuar aparecendo, mesmo depois que o amor já deveria ter desistido. O que você vai ver é a jornada de um homem que acreditava que o amor se comprava e de uma menina que acreditava que o amor sempre ia embora.
Um deles vai aprender que permanência cura mais que perfeição. O outro vai descobrir que nem toda cicatriz precisa doer para sempre. E quando o vídeo terminar, talvez você se pergunte: quantas vezes eu já devolvi alguém por medo de ficar? Quantas vezes a vida me devolveu e eu achei que era o fim? Então, antes de pular para o próximo vídeo, respira. Porque se você ficar até o final, vai entender que as histórias que mais nos mudam são aquelas que começam com uma rejeição e terminam com uma promessa cumprida. E essa você vai querer ver até o último segundo. Antes do encontro no abrigo, existiam dois mundos que jamais deveriam se cruzar. Um era feito de vidro e aço, o outro de concreto e curativos. E ambos tinham rachaduras invisíveis. Matheus Costa acordava todos os dias no topo da Avenida Paulista, cercado por vidros panorâmicos que refletiam a cidade inteira. Mas dentro daquele apartamento de 400 metros quadrados, o som mais constante era o do silêncio. Era o tipo de homem que confundia movimento com sentido, que achava que trabalhar até a exaustão era a forma mais discreta de fugir de si mesmo. O rosto dele já estampou capas de revista com frases como "o gênio que reinventou o mercado financeiro digital". Mas ninguém ali sabia que o sucesso era só o disfarce mais caro do luto. 2 anos antes, uma ligação interrompeu uma reunião com investidores em Nova York. Do outro lado da linha, um policial informou que Ana Costa, sua irmã, havia morrido em um acidente na Marginal Tietê. Ele ouviu a notícia, desligou e, em vez de chorar, abriu uma planilha. Ana era o oposto dele. Caótica, risonha, professora de arte em escolas públicas, sonhadora o suficiente para achar beleza em muros pichados. Era quem lembrava Matheus de respirar. Quando ela se foi, ele perdeu o ar, mas aprendeu a funcionar sem oxigênio. Desde então, cada decisão, cada doação, cada conquista era uma tentativa silenciosa de pagar uma dívida que não existia. Ele tentava se convencer de que estava ajudando o mundo com suas fundações e filantropias, mas tudo soava estéril. Nada curava. Até o dia em que viu uma reportagem sobre o abrigo Santa Catarina e sobre crianças difíceis de adotar. Na tela, uma menina de cabelos castanhos amarrados com fitas coloridas desenhava o céu com giz azul enquanto repórteres comentavam: ela já foi adotada e devolvida 3 vezes. Matheus parou o vídeo. Pela primeira vez em anos, não conseguia entender a própria emoção. Talvez tenha visto em Maia a solidão que ele mesmo cultivava. Talvez tenha sido Ana, em algum canto da memória, sussurrando que era hora de parar de fugir. Enquanto isso, no outro extremo da cidade, Maia Oliveira acordava no quarto número 6 do abrigo. As paredes eram amarelas, mas já não tinham cor. Do lado da cama, uma prateleira com livros doados e um caderno onde ela desenhava tudo o que não sabia dizer em voz alta. Tinha aprendido a reconhecer a chegada de novos casais pelo som das chaves girando na fechadura. Alguns vinham com flores, outros com pena. Todos com pressa de parecerem heróis. A primeira família ficou 9 meses. O pai chorava quando ela dormia. A mãe tirava fotos e postava com legendas inspiradoras. Até o dia em que Maia teve uma infecção urinária grave e passou 15 dias internada. No 16º eles não voltaram. A segunda, um casal mais jovem, prometeu um quarto rosa e uma escola nova. Durou 5 meses. Ela é doce, mas exige demais, diziam. Maia escutou pela fresta da porta, sentada na cadeira de rodas, segurando o ursinho que já perdera um olho. A terceira foi a pior, uma mulher sozinha, que havia perdido o filho num acidente. No começo, a tratava como se fosse um menino. Chamava-a pelo nome errado. Depois começou a se afastar, incapaz de suportar o reflexo. Quando a devolveu, só disse: "Desculpa, achei que podia." Depois disso, Maia decidiu que seria mais fácil ser devolvida antes que a levassem. Parou de sorrir, de se empolgar, de acreditar. As cuidadoras do abrigo tentavam animá-la, mas ela respondia com silêncio ou ironia. A única que conseguia arrancar dela algum olhar era a doutora Nádia Pereira,
Assistente social que acreditava que nenhum trauma é definitivo, apenas mal ouvido. No dia em que Mateus chegou ao abrigo, Maia estava desenhando uma árvore sem folhas. Ele entrou com a postura de quem estava acostumado a negociar contratos, não sentimentos. As outras crianças o cercaram, rindo e pedindo atenção. Ela não. Sem levantar a cabeça, soltou a frase que cortou o ar. Escolhe outro. Eu já fui devolvida 3 vezes. Mateus ficou imóvel. Não sabia o que responder. Aquilo não era uma birra, era uma confissão. Uma ferida exposta com frieza cirúrgica. Doutora Nádia observava da porta. Ela sabia que aquele momento definiria tudo. Se ele reagisse com piedade, seria mais um visitante. Se reagisse com presença, poderia ser o começo de algo. Mateus apenas se abaixou. Pegou o giz azul que havia caído do caderno de Maia e o colocou de volta em sua mão. Foi um gesto mínimo, mas para ela, que medir o mundo em devoluções, aquele segundo já valia mais do que qualquer promessa. Do lado de fora, São Paulo rugia em buzinas e pressa. Lá dentro, 2 estranhos davam o primeiro passo de uma história que ninguém ousaria prever. Um homem tentando reaprender o que é amar sem garantias. Uma menina testando se ainda era possível confiar em quem não promete ficar. E uma assistente social assistindo, em silêncio, o início de uma revolução emocional que levaria 14 meses para florescer. Não existe manual para construir confiança em alguém que já teve o amor recolhido 3 vezes. Mateus aprendeu isso no primeiro mês. Nenhum presente, passeio ou palavra grande funcionava. Toda tentativa de aproximação era medida com o mesmo olhar silencioso de Maia. Um olhar que perguntava: quanto tempo até você ir embora também? Ele começou visitando o abrigo todos os sábados, achando que presença era uma agenda. No primeiro dia levou brinquedos caros. No segundo, livros. No terceiro, nada. Ficou ali, sentado no chão, enquanto ela desenhava. Foi quando percebeu que o barulho da caneta dela, riscando o papel, era o som mais honesto que ouvira em anos. Foi a doutora Nádia quem o alertou. Não tente ganhar. Só fique. A palavra ficar soou como uma missão. E aos poucos, Mateus aprendeu que o vínculo não nasce de gestos grandiosos, mas de micro-vitórias invisíveis. A primeira veio com um pacote de chips de banana. Durante uma visita, ele notou que Maia recusava o lanche do abrigo. No dia seguinte, apareceu com o pacote certo, o mesmo que ela comia escondida na hora do recreio. Ela olhou desconfiada, pegou um e, sem dizer nada, empurrou o resto em direção a ele. Foi o primeiro compartilhamento. Pequeno, mas monumental. Nos meses seguintes, ele começou a frequentar o AACD para entender os cuidados que ela exigia. Aprendeu a trocar curativos, a ajustar a válvula de drenagem, a reconhecer quando a dor era física e quando era memória. O bilionário de terno caro agora passava horas em salas de fisioterapia, cercado de pais anônimos e crianças guerreiras. Nenhuma câmera, nenhum assessor. Só ele, tentando aprender a ser pai sem saber se seria aceito. Maia o observava de longe. Fingia indiferença, mas notava cada tentativa. Quando ele errava, ela zombava. Quando acertava, ficava muda. Era o jeito dela de dizer: continue. Em um dos encontros, Mateus levou uma folha em branco e pediu: desenha o que você mais quer. Ela ficou em silêncio, traçou linhas azuis e brancas e no canto escreveu céu. Ele perguntou o que significava. Maia respondeu: promessas. Elas só existem enquanto estão no alto. Ele não soube responder, mas guardou o desenho. Colocou numa moldura e pendurou em casa, no centro da sala. As visitas se tornaram mais frequentes. De uma vez por semana, passaram a ser 3. Doutora Nádia começou a perceber algo diferente em ambos. Mateus estava menos performático e Maia começava a testar os limites da afeição. Às vezes o chamava de moço da banana. Às vezes, apenas o ignorava com afeto disfarçado. Um dia, ela o surpreendeu pedindo para aprender Libras. Tem uma menina surda aqui. Eu quero falar com ela. Ele ficou olhando, curioso. Na semana seguinte, apareceu com um professor voluntário.
Nos encontros seguintes, enquanto as crianças aprendiam gestos simples, ele também aprendeu. Na quarta aula, Maia ensinou a ele o sinal para banana. Ele errou, e ela riu pela primeira vez na frente dele. Um riso curto, rápido, mas que desmontou todas as defesas dele. A confiança, no entanto, ainda era uma montanha íngreme. Em uma das saídas supervisionadas, foram ao Parque do Ibirapuera. O dia estava nublado, as pistas cheias. Ele empurrava a cadeira de rodas com cuidado, tentando não parecer inseguro. Maia, curiosa, queria se aproximar do lago. Quando a roda travou em uma fenda, ela quase tombou. Por reflexo, ele a segurou pelos ombros. Ela gritou, "Solta!" O parque inteiro virou silêncio. Mateus recuou. Pensou em ir embora. Mas ela o olhou e disse sem raiva, "Não é você, é que ninguém me segura direito." Aquela frase ficou nele por semanas. Ninguém me segura direito. Desde então, ele decidiu que aprenderia a segurar. Não como quem protege, mas como quem sustenta. Os meses passaram e o abrigo começou a permitir que Maia passasse fins de semana curtos com ele sob supervisão. Ele adaptou parte da cobertura com rampas temporárias, contratou uma enfermeira aposentada, Graça, e passou dias estudando ergonomia. Mas o que realmente importava era o tempo compartilhado entre eles. Em um domingo chuvoso, Maia pediu para desenhar no vidro da varanda com os dedos molhados. Escreveu a palavra ficar. Ele perguntou, "Para quem é isso?" Ela respondeu, "Para quem ainda está tentando." Naquela noite ele mandou uma mensagem para a doutora Nádia. "Acho que ela começou a me testar. Isso é bom, né?" E Nádia respondeu, "Testar é o jeito mais bonito que o amor tem de dizer, tô com medo, mas quero tentar." Na 12ª visita, Maia entregou a ele um novo desenho. Era um homem e uma menina de costas, olhando para um céu cheio de girassóis. No canto, em letras pequenas, estava escrito, "Promessas são só palavras, mas presença é coisa que fica." Foi ali que ele entendeu. Não importava quantas casas ele pudesse comprar, quantos advogados, quantos títulos. O que Maia queria era uma coisa simples, quase infantil e, por isso mesmo, gigantesca, alguém que não desistisse no meio. E foi nesse ponto que a relação deixou de ser uma tentativa de adoção e passou a ser uma tentativa de redenção. Porque Mateus, o homem que controlava tudo, finalmente começou a aprender a única coisa que não se controla: o tempo que leva para alguém confiar. A construção de um vínculo entre Mateus e Maia já era por si só improvável. Mas quando o mundo descobriu, transformou-se em espetáculo. Bastou uma única foto, feita por um voluntário durante uma das saídas ao parque, para que as manchetes explodissem. "Milionário adota menina com deficiência, gesto de redenção ou marketing social." Em poucas horas, o nome de Mateus estava em todas as redes. Perfis corporativos o exaltavam como herói. Já os críticos o chamavam de oportunista. "Ninguém reforma a casa em Vila Madalena por amor, é por visibilidade", diziam nos comentários. A história, que para ele era íntima, virou combustível para o cinismo coletivo. Maia percebeu a mudança antes mesmo dele. Na visita seguinte perguntou, "Por que tiraram foto da gente?" Mateus tentou explicar que não sabia, que não queria. Mas ela já estava armada. Foi assim da última vez. Todo mundo tirava foto. Depois pararam. A frase o feriu mais do que qualquer manchete. Era o medo dela repetindo-se, agora amplificado por holofotes. Enquanto o mundo opinava, o sistema jurídico também reagia. O processo de adoção, que deveria caminhar com tranquilidade, foi temporariamente suspenso. Um advogado representando uma das famílias que havia devolvido Maia entrou com objeção. Alegava que a exposição midiática poderia prejudicar o desenvolvimento emocional da criança e comprometer a imparcialidade do tribunal. Era um golpe travestido de proteção, mas o que realmente movia o processo era a vaidade. Ninguém quer ser lembrado como quem desistiu. Mateus passou noites sem dormir. Doutora Nádia tentou acalmá-lo, mas ele já estava em modo de guerra. "Não quero lutar com a imprensa nem com advogados", disse ela.
Quero lutar pelo direito dela de não ser uma manchete. Foi quando ele tomou a decisão que mudaria tudo. Pediu licença indefinida do trabalho e começou a transformar sua casa em um espaço acessível. O funcional e, acima de tudo, real. A reforma foi filmada por câmeras de segurança, mas sem o glamour das reportagens. Apenas o som dos pedreiros, o bater de martelos e a voz de Mateus explicando a cada um por que a rampa precisava ser mais larga, porque o corrimão não podia ser frio, porque as maçanetas precisavam ser horizontais. Isso é por uma criança? Perguntou um dos trabalhadores. É por alguém que não confia mais em ninguém, respondeu ele. Foram 4 meses de obra. E cada parede pintada era uma espécie de oração silenciosa. Fica, por favor, fica. Durante esse período, Maia também mudava. À distância, acompanhava as notícias na TV, ouvia conversas das cuidadoras e fingia não ligar. Mas desenhava. Cada novo desenho era uma forma de testar se Mateus ainda estava por perto. Um dia, enviou por meio de Nádia um bilhete com apenas uma frase: promessas são escudos de papel. Molham fácil. Ele leu e chorou. Depois, respondeu com uma foto da parede do quarto novo, onde havia pendurado o desenho do céu. Nenhuma legenda. Só presença. A mídia, percebendo o silêncio dos dois, começou a perder interesse. E foi nesse intervalo de esquecimento que a relação deles amadureceu em paz. As audiências voltaram a ser agendadas, mas o tribunal agora queria provas concretas de que Mateus não estava movido por culpa ou vaidade. Um milionário adotando uma criança com deficiência é estatisticamente raro, disse o juiz na preliminar. Precisamos ter certeza de que não é um caso de caridade performática. Doutora Nádia, sempre calma, respondeu. Excelência, ele não quer consertar a vida dela. Quer permanecer nela. Mas o teste final ainda estava por vir. Os ex-adotivos apareceram como testemunhas, questionando sua motivação. Um deles chegou a dizer: ele quer transformar a menina em projeto pessoal. Mateus ficou em silêncio, como quem aprende a não responder com raiva. Quando teve direito à palavra, falou apenas: eu não quero um projeto. Quero um cotidiano. Foi a primeira vez que o tribunal inteiro ficou quieto. Enquanto isso, em casa, os girassóis plantados por Graça começavam a florescer na varanda. Cada um com uma etiqueta feita à mão. Esperança, tempo, paciência. Maia visitou o local pela primeira vez meses depois, com autorização judicial. Olhou ao redor, tocou os caules e disse: você plantou tudo isso para mim? Mateus respondeu: não. Plantei para a gente ter algo que não vá embora rápido. Ela ficou alguns segundos em silêncio. Depois apenas disse: veremos. Do lado de fora, os jornalistas ainda esperavam por declarações. Do lado de dentro, um homem e uma menina tentavam reaprender o significado de permanecer quando o mundo inteiro quer um final rápido. O clímax se aproximava. As audiências finais estavam marcadas. As redes sociais voltaram a vibrar, divididas entre o amor e o ódio. E Maia, cada vez mais consciente do que estava em jogo, pediu uma coisa a Nádia: se ele perder, não deixa ele saber que eu chorei. Mas o destino parecia já ter escolhido seu ritmo, porque pela primeira vez em anos, 2 pessoas que o mundo insistia em chamar de improváveis estavam prestes a provar que o amor não precisa de plateia, só de resistência. A sala da vara da infância da Barra. Funda parecia pequena demais para conter o que estava prestes a acontecer. Era uma manhã fria, o tipo de dia em que São Paulo parece suspensa entre o concreto e o silêncio. Mateus chegou cedo, com o terno escuro que já não lhe servia como armadura. Ao lado dele, a doutora Nádia ajeitava os documentos, tentando disfarçar a tensão. Maia estava presente também, em uma cadeira de rodas no canto da sala, acompanhada por Graça. Os olhos dela, sempre tão vivos, agora estavam fixos no chão. O caso chamava a atenção da imprensa. Na porta do fórum, câmeras aguardavam, repórteres perguntavam se o milionário adotaria por caridade ou culpa. Mas ali dentro não havia plateia.
Apenas um juiz, 2 advogados, uma assistente social e uma menina que já aprendera a não acreditar em finais felizes. Quando o processo foi aberto, o advogado dos ex-adotivos pediu a palavra. Falou em imprudência emocional, exposição indevida e instabilidade psicológica. Usava termos técnicos, mas o subtexto era simples. Um homem rico não podia realmente amar uma criança pobre com deficiência sem segundas intenções. Mateus o escutava calado. A cada frase era como se o passado o puxasse de volta. As manchetes, os comentários, as acusações. Em outro tempo, ele responderia com raiva ou sarcasmo. Mas agora só respirava. Dr. Nadia foi chamada a depor. Descreveu o processo de aproximação, os meses de acompanhamento, os relatórios médicos e comportamentais. Falou das microvitórias, dos pequenos gestos, da paciência. O juiz ouvia em silêncio, apoiando o queixo nas mãos. E a criança, como reage à presença dele? Lhe perguntou, reage ficando, respondeu Nádia. O que no caso dela é o maior sinal de confiança que existe. Quando chegou a vez de Mateus depor, o ambiente pareceu mudar. Ele se levantou devagar, caminhou até o centro da sala e encarou o juiz. O microfone tremia um pouco na mesa. Senhor Costa, começou o juiz, por que o senhor quer adotar essa criança? A pergunta simples e direta caiu como uma lâmina. Mateus respirou fundo. Quer saber meu motivo? Disse com a voz rouca. Não é caridade, não é redenção. É ficar. O juiz ergueu o olhar. Mateus continuou, cada palavra soando como confissão. Eu perdi minha irmã Ana há 2 anos. Desde então, eu tentei transformar o vazio em conquista. Fiz tudo o que me ensinaram que era certo. Ganhei dinheiro, prêmios, manchetes. Mas nunca fiquei para ninguém, nunca. E aí conheci uma menina que já foi devolvida 3 vezes. E percebi que ela e eu éramos parecidos, 2 devolvidos. Só que ela ainda tinha coragem de tentar de novo. Eu não, silêncio. Ele olhou na direção de Maia, que finalmente o observava, atenta. Eu não quero curar o passado dela, continuou. Eu quero ser o presente. Porque se tivessem conhecido essa menina, saberiam que isso não é sobre salvar ninguém. É sobre aprender a aparecer para quem já desistiu de esperar. Doutora Nádia baixou os olhos. O juiz ficou imóvel, absorvendo cada palavra. Mateus fez uma pausa e concluiu. Eu não tenho certeza de nada, Excelência. Só sei que, quando ela olha para mim, eu quero ficar. E é a primeira vez que eu quero isso por inteiro. O juiz suspirou. Pediu um recesso de 3 horas para deliberação. Do lado de fora, o corredor estava cheio de sons abafados. Passos, conversas, o estalar de câmeras. Mateus se sentou num banco de madeira. Maia estava próxima, quieta, olhando para o chão. De repente, ela quebrou o silêncio. Quando eles voltarem, vai doer? Ele não entendeu. Se disserem não, explicou ela. Vai doer. Mateus pensou um pouco e respondeu. Vai, mas mesmo assim eu fico. Ela o encarou por longos segundos, como quem testa a firmeza de uma ponte. Depois assentiu, sem sorriso, sem lágrima. Só uma aceitação silenciosa. As horas passaram como séculos. Quando o juiz retornou, a sala estava tomada por uma expectativa muda. Ele ajeitou os papéis e falou sem rodeios. O tribunal, após análise de laudos e depoimentos, decide deferir o pedido de adoção. O mundo pareceu parar. Maia olhou em volta sem reação. Mateus levou alguns segundos para entender o que havia acabado de ouvir. E quando compreendeu, fechou os olhos, como quem agradece em silêncio. A caneta bateu contra a mesa, selando o destino de ambos. O juiz finalizou. Que essa seja a última vez que alguém escreve devolvida ao lado desse nome. Doutora Nádia chorou discretamente. Graça segurou a mão de Maia, que finalmente sussurrou algo quase inaudível. Agora dá para acreditar um pouco. Enquanto o juiz deixava a sala, Mateus se aproximou dela, ainda sem saber o que dizer. Maia olhou para ele e disse, então você ficou mesmo. E ele respondeu, eu prometi, não prometi? Ela corrigiu. Promessas molham fácil. Ele sorriu. Então me seca com o tempo. Naquele instante, não havia vencedores nem derrotados.
Só 2 sobreviventes que pela primeira vez não estavam fugindo. E enquanto a imprensa aguardava do lado de fora, o verdadeiro clímax não era o veredito, era o olhar dela, que pela primeira vez não buscava saída, mas permanência. O silêncio dentro do carro era leve, diferente de todos os silêncios anteriores. Não era mais o vazio, era o intervalo antes do começo. Maia observava a cidade pela janela, os prédios altos desfilando como se estivessem se despedindo do passado. Do outro lado, Mateus dirigia devagar, sem música, sem pressa. Na palma da mão, ainda sentia o calor pequeno dos dedos dela, que o seguraram por alguns segundos na saída do tribunal. O gesto que, sem palavras, oficializou o que o juiz apenas assinou. Chegaram à nova casa na Vila Madalena, no meio da tarde. O portão azul se abriu e o primeiro cheiro que entrou foi o de tinta fresca e girassóis. Graça os esperava com uma bandeja de suco e um sorriso cansado. "Bem-vinda para casa, pequena", disse. Maia olhou ao redor, analisando cada canto como quem mapeia um território desconhecido. As rampas, os corrimãos coloridos, as janelas baixas, o quarto com paredes lilazes e o mural onde seu desenho do céu já estava pendurado. Mateus ficou parado na porta, observando a reação dela, tentando decifrar se aquilo seria suficiente. Ela deu uma volta na cadeira, foi até a janela e viu os vasos na varanda. "Por que girassóis?" perguntou. Ele respondeu, "Porque minha irmã gostava deles. E porque eles sempre viram o rosto para o sol, mesmo depois da tempestade." Maia ficou em silêncio por alguns segundos. Depois apontou para uma moldura sobre a cômoda. Quem é? Mateus sorriu, engolindo o nó na garganta. "Essa aqui é a Ana." Maia olhou o retrato da mulher sorridente com uma flor amarela no cabelo. "Ela parece alguém que não devolve ninguém", disse. Foi o primeiro elogio que ela deu à vida nova. Os dias seguintes foram de ajustes. A casa cheirava a novidade, mas o convívio exigia paciência. As rotinas médicas, os horários, as tentativas de encaixar a escola e as terapias. Nem tudo era leve. Às vezes, Maia se fechava por horas. Às vezes, Mateus se perdia entre querer acertar e temer errar. Graça era a ponte entre eles, uma presença firme e serena. "Cuidar não é controlar", dizia ela quando via o olhar dele se tornar ansioso demais. Um dos rituais mais bonitos começou sem planejamento. Todas as manhãs, antes das terapias, Maia pedia para abrir a janela da sala e observar os girassóis. Um dia, ela disse, "Acho que eles me olham de volta." Mateus respondeu, "Então talvez eles saibam que você ficou." Os meses correram em ritmo de estações. O verão chegou com risadas. Mateus e Maia começaram a frequentar o ginásio de basquete, onde Marcos, um técnico cadeirante, dava aulas para crianças com deficiência. No começo, ela dizia que não queria participar. Depois de 2 visitas, pediu uma bola só dela. Em primeira cesta que acertou, virou uma celebração. "Eu posso segurar direito", disse, lembrando da frase antiga no parque. No outono, ela completou 8 anos. A festa foi simples. Bolo de cenoura, balões, desenhos colados na parede e a presença de algumas crianças do abrigo. No meio da tarde, ela entregou a Mateus um envelope com um desenho novo. Era uma cadeira de rodas com asas azuis. No canto, uma frase, "Ficar também é voar." Ele tentou agradecer, mas a voz não saiu. Enquanto isso, algo mais profundo acontecia. Maia começou a desenhar compulsivamente. Passava horas no ateliê improvisado que Mateus montou no quintal. Pedia tintas novas, papéis, lápis. Certa noite, ele a encontrou dormindo sobre um desenho inacabado. Nele, havia uma figura masculina de terno e uma menina com o mesmo laço que ela usava no cabelo. Acima deles, o título "Permanecendo." No outono seguinte, esse desenho virou a inspiração de uma pequena exposição no Centro Cultural São Paulo. Nádia, que continuava acompanhando o caso, ajudou a organizar. O evento reuniu trabalhos feitos por crianças adotadas, tardiamente. Quando Maia chegou com Mateus, os girassóis já estavam no palco, como cenário simbólico.
Ela ficou parada diante da própria obra e disse, em voz baixa, é estranho ver o que a gente sente virando parede. Durante a apresentação, ela leu um bilhete que escreveu sozinha. Querida eu, agora dá para respirar. O público ficou em silêncio. Alguns choraram, outros sorriram. Mateus, no fundo da sala, apenas fechou os olhos. Quando voltaram para casa naquela noite, Maia quis passar pelo elevado, agora renomeado de Parque Minhocão. O vento frio batia no rosto dela, e as luzes da cidade pareciam mais lentas. Sabe o que eu acho? E disse ela. A Ana ia gostar de mim. Tenho certeza, respondeu Mateus. No quintal, os girassóis já começavam a secar. Ela se aproximou de um e perguntou, eles morrem? Só descansam um pouco, disse ele. Então amanhã a gente planta de novo. A casa, antes feita de concreto, agora tinha cheiro de vida. As fotos novas se misturavam às antigas. Os desenhos cobriam as paredes. E no centro de tudo, 2 nomes finalmente pertenciam ao mesmo lugar. Maia não dormiu naquela noite. Ficou olhando o teto, ouvindo o som distante da chuva. Pensou nas 3 vezes que foi devolvida. Pensou em quantas vezes ainda poderia ser magoada. Mas pela primeira vez, o medo não a fez querer fugir. Ele ficou, sussurrou para si mesma. E pela primeira vez, acreditou no que dizia. 1 ano depois, São Paulo amanheceu com o céu limpo e um vento curioso, desses que fazem os cabelos dançarem e as folhas inventarem coreografias. No alto do elevado Costa e Silva, o Minhocão, para os íntimos, uma cadeira de rodas avançava devagar, guiada por mãos pequenas e seguras. Maia estava diferente, mais alta, mais falante, mais dona do próprio tempo. Ao lado dela, Mateus, de óculos escuros e sorriso calmo, equilibrava um pote de sorvete de banana. Você sabe que sorvete de banana não existe, né? Disse ele. Existe agora, respondeu ela rindo. O riso dela já não vinha com freios. Era leve, inteiro, contagiante. E Mateus descobriu que felicidade tem som. O som de uma gargalhada infantil ecoando entre os prédios cinzas da cidade. Eles pararam perto da mureta. O sol se inclinava preguiçoso, pintando tudo de dourado. Maia olhou para o céu e fez um gesto com as mãos em libras. O que foi isso? Perguntou ele. Obrigada, traduziu. É para Ana. Um segundo depois, uma borboleta azul clara passou voando e pousou bem no braço da cadeira. Ficou ali, quieta, como se ouvisse. Mateus prendeu a respiração. Maia olhou para ele e sussurrou. Acho que ela ficou. Ele respondeu com um sorriso pequeno. A gente também. Os 2 ficaram em silêncio, assistindo a borboleta levantar voo e desaparecer entre os prédios. Mais tarde, voltando para casa, Maia perguntou. Você ainda tem medo de me devolver? Ele fingiu pensar. Um pouquinho. De verdade? É que agora eu sei que você é devolvida só para mim. Ela riu tão alto que até o motorista do lado virou para olhar. Aquele riso valia mais do que qualquer prêmio, qualquer fortuna, qualquer manchete. De volta à casa, os girassóis na varanda estavam virados para o sol. No quadro da sala, o desenho permanecendo agora tinha uma nova assinatura. Maia Costa. Mateus notou o sobrenome e perguntou. Quando foi que você colocou isso? Hoje de manhã. Achei que já estava na hora. Ele não respondeu. Apenas se abaixou, encostou a testa na dela e sussurrou. Não troco por ninguém. E ela, como quem encerra um pacto, respondeu. Jamais! A câmera se afasta, mostrando os 2 rindo, brincando de empurrar a cadeira até a varanda. O som do trânsito se mistura ao canto de um sabiá e a música leve de fundo. O mesmo piano que começou a história, mas agora em tom maior, de recomeço. E antes da tela escurecer, surge a última pergunta. Você já ficou quando foi difícil? Se essa história te tocou, se te fez pensar em quantas vezes você quase desistiu, comenta aí, permanecendo. E não esquece de se inscrever no canal. Aqui, a gente conta histórias que não terminam no final. Elas continuam como a de Mateus e Maia, cheias de pausas, quedas, risadas.
e principalmente de permanência, porque às vezes o maior final feliz é simplesmente ficar.